Pessoal, tudo bem com vocês? Sou eu, Israel, irmão Israel. Que Deus abençoe todos vocês. Eu tô querendo contar uma história da minha vida que há muito tempo que eu tô querendo falar sobre minha infância e sobre na época que eu era criança, que não foi fácil até hoje, né? Tô com 50 anos. Daqui a 5 meses eu vou fazer 52, 51. Desculpa, gente, 51. Aí eu queria falar sobre a história da minha vida. Que não foi fácil, foi difícil. Isso aí, eu tinha 3 anos de idade. Vou começar do começo, do princípio, né? Quando eu estava com 7 anos de idade, minha mãe faleceu. Minha mãe faleceu de câncer de mama. Eu tinha 7 anos na época. E eu lembro até hoje que da minha época, quando eu passei uns tempos com a minha mãe viva, que é uma maravilha, maravilhosa minha mãe, e até hoje eu tenho ela na minha mente, no meu coração. E eu sinto falta, gente, sinto falta de uma mãe, porque uma mãe, hoje em dia, muitos hoje em dia não sabem o que é uma mãe, né? O que é ter uma mãe, né? Não sabe, porque hoje em dia a juventude, como diz hoje em dia as novas gerações, né, que está tendo hoje em dia, não está respeitando mais os pais, respeitando mais as mães, como antigamente que a gente sabia respeitar, sabia o que era uma mãe e o que era um pai, né, gente? Eu não estou criticando sobre essa parte aí não, porque é o que está acontecendo hoje em dia no mundo. Hoje em dia você bota um filho no mundo, se você não souber criar, não for um pouco meio, como se diz o antigo, ruento, né, com eles levam você como se fosse um irmão dele, um amigo, um companheiro dele, um parceiro, assim, mais ou menos. Hoje em dia não se dá mais benção a pai, não se dá mais, ou acorda de manhã, bença meu pai, ou bença minha mãe, bença manhinha, bença painho, que antigamente existia isso, né? Hoje em dia eles acordam, hoje em dia os adolescentes hoje em dia acordam, pega sua bolsa, sua bolsa, ou seu caderno, ou sua caneta no bolso da farda do colégio. Bom dia, boa tarde, ou se for de noite, boa noite, que muitos estão acordando, tirando a noite pelo dia, né? Passa a noite acordado e dorme um dia. É assim que está acontecendo hoje em dia. Aí, oi, tudo bom? Oi, como é? Nem não considera mais como consideravam antigamente. Isso aí, enfim. Aí hoje eu lembrando da minha mãe, eu lembro quando ela estava doente, muito doente, com câncer de mama. E quando ela morreu, ela tirou os 2 seios. Na época não tinha, não era tão avançado, né? A medicina não era tão avançado. E o meu pai batalhou muito para ver se ela tinha cura para essa doença, porque ela vivia mais no hospital internada do que em casa. E meu pai sofreu muito com a perca dela, né? Sofreu demais e meu pai, ele tinha as plantações dele, ele trabalhava com canaviais, trabalhava com roça, com vários tipos, com gado, com cavalo, com várias coisas. Meu pai sempre foi trabalhador. Apesar que hoje ele está um pouco meio adoentado, está doente, mas tá fixe ainda, né? Tá com seus 68 por aí, ou 66, não sei mais assim o total da idade dele, mas é isso aí. Mas meu pai batalhou muito, meu pai não criou todos nós. Porque quando minha mãe faleceu, minha mãe deixou 6 filhos vivos, foi 3 mulheres e 3 homens. Na parte do meu pai, né, que era 3 mulheres filhas do meu pai
e 3 homens também filho do meu pai, e deixou mais um que não era filho do meu pai. Que apesar que eu, parte de pai, eu só tenho agora um irmão vivo, comigo faz 2, que é homem, por parte de pai e mãe. E minhas 3 irmãs, graças a Deus, ainda é vivo. E 2 faleceu, que foi o mais velho e o outro mais novo. Mas, enfim, como eu queria contar a história, começar a contar a história, minha mãe quando faleceu, o meu pai, ele gostava muito de beber, sempre ele, a diversão dele, na época quando minha mãe era viva ele não bebia tanto, mas depois que a minha mãe faleceu ele se entregou, como se diz, a bebida, né, na época. Aí pronto, aí foi meus irmãos, minhas irmãs, tudo dividido. Minha avó ficou com um, minha tia ficou com outro, o outro ficou com outro, e lá vai. E eu fiquei com meu pai, porque eu não queria sair do pé do meu pai de jeito nenhum. Segui o sofrimento, porque a gente criança, a gente com 7 anos não tem a mentalidade de estar fazendo coisa né? Uma criança de 7 anos não sabe o que é a vida, né? Principalmente naquela época que a gente não era tão evoluído como está sendo hoje. Antigamente a gente não tinha nem uma televisão para assistir, que antigamente televisão preto e branco, quem tivesse a porta aberta e a gente visse de fora, a gente botava a cabeça na porta daquelas pessoas e ficava brechando ali para ver o que estava passando ali. Na época tinha os Trapalhões, tinha aquele programa do Chaves, era o famoso, né, que só tinha aquilo mesmo pra gente assistir. E eu era louco pelo Chaves. Eu saía procurando algumas portas abertas para assistir na porta de alguém. E quando eu me aproximava assim, aquela pessoa, a dona da casa, já tinha aquela televisãozinha, já a pulso dentro de casa. E quando elas via a gente se aproximar, batia a porta na cara e vai televisão. Apesar que em casa nem rádio tinha, sabia nem na notícia como era. E minha mãe faleceu, foi que meu pai ficou meio maluco, meio doido, saiu vendendo tudo, vendeu o que tinha, ficou sem nada, praticamente sem nada. Minha avó tinha um sítiozinho, mas o sítio da minha avó ainda era viva, ainda estava nesse mundo que a gente vive, né? E pronto, meu pai ficou sem nada. Aí pegou as coisinhas dele e foi embora para um lugar lá dentro da cidade do Recife. Dentro da cidade não, lá pro lado do Recife. E saiu só com as trouxas mesmo na mão e eu arrastando pelo braço. Chegamos lá em Recife, a gente não tinha onde ficar. O meu pai pegou, tinha aqueles terrenos antigamente que o povo invadia. Aí meu pai disse, não tenho onde ficar, vou ter que invadir esse terreno aqui e depois que eu botar uma lona em cima, ninguém me tira. Meu pai pegou um pedaço de madeira, botou assim um pedaço de madeira no meio, outro assim de lado, fez aquela cabana de índio, pegou aquelas lonas de botar em barreira, né, que hoje em dia eles usam para botar em barreira, para mandar as barreiras não cair no inverno. Pegou aquela lona, forrou, pegou as panelas que ele tinha levado, uma roupa que na época nem roupa eu tinha um calçãozinho para vestir e uma camisa velha para vestir, pronto. Ela vestiu, tirou, lavou, vestiu de novo. E assim, meu pai disse, pronto, já armei a cabana, eu agora você ficar aí tomando conta aí do terreno, que era a cabana que ele fez, e eu vou procurar emprego. E eu, criança, não sabia de nada. Ficava com o maior medo de estar ali naquele lugar. Muita gente estranha, gente que eu nunca tinha visto. Os pessoal olhavam para mim estranho, outros fofocavam de um lado, outro cochichava de outro, e eu sem saber o que fazer. Ali eu me toquei ali dentro, fiquei. Aí meu pai, quando chegou de tardezinha, já tinha arrumado um emprego assim de trabalhar, de descarregar caminhão na beira da pista. Os caminhões passavam com mercadoria, dava com a mão, pegava, descarregava, ganhava o troco e voltava para casa. Aí foi tempo que meu pai pegou e disse, eu vou arrumar umas madeiras, umas tábuas e vou construir um barraco aqui para a gente morar.
Meu pai construiu um barraco, só foi eu. Meus outros irmãos, meus 5 irmãos, ficou tudo na casa dos outros. Nenhum foi. Aí meu pai disse assim, fica aí, Israel, que eu vou arrumar madeira para fazer a casa. Veio um barraquinho de tauba, cobriu, né, com as teias brasileiras, comprou uma armadilha, comprou umas teias brasileiras, cobriu, a gente ficou debaixo. Aí assim foi se passando, e aquele sofrimento, né? Comida, quando eu ia comer, às vezes era de noite, quando ele chegava, e assim ficava esperando, que eu não tinha para onde ir. E se eu for contar a história toda agora, essa história vai ser longa, mas eu vou dar pelo menos um início. Isso foi o começo da vida da gente. De pequeno, né? Eu pequeno sempre, e eu não conhecia ninguém. Aí meu pai chegava com uma bolsa de pão, o pão naquela época era cheiroso. Quando vinha de longe, o cheiro do pão já chegava num... Aquele faro, o faro do animal ele não sente de longe, e eu sentia o cheiro do pão quando meu pai vinha de longe. Sentia aquele cheiro do pão. Aí eu dizia, já vem meu pai. Chega, dava aquela alegria no coração. Com fome, sem ter o que comer. Quando ele chegava, trazia o pão, trazia aquela manteiga enrolada no papel. Chegava aquela manteiga era boa, a manteiga gostava dos pão bons. Aí eu ficava alegre, comia, ia dormir no chão mesmo, forrava uma estopa, um negócio, dormia, pronto, tudo bem. Aí foi passando os tempos, foi passando. E ele foi fazendo a casinha, ajeitando devagarinho, fez a casa. Arrumou uma mulher, que ele tinha que arrumar uma mulher, né? Minha mãe, eu estou começando do começo e estou terminando quase no fim. Mas depois eu vou contar outra história que aconteceu também quando minha mãe estava viva. Que era quase a mesma história, mas minha mãe só vivia no hospital internada. Durante 3 anos que minha mãe se internou, eu não vi mais minha mãe. Só vi ela depois que... nem quando ela faleceu, eu vi ela, porque a gente não podia se aproximar. A minha mãe foi internada, ela estava com 4 anos. Minha mãe passou 3 anos no hospital internado, com essa doença. A gente não conseguia ver ela. Só ele que podia ir no hospital, que era no hospital do Conce, parece, dentro de Recife. E só ele podia ir, a gente não ia visitar. Eu sei que foi 3 anos nesse sofrimento da minha mãe. Quando minha mãe saía do hospital, era para dentro de casa, do quarto, do hospital para o quarto. Eu lembro que ela gemia muito de dor, muito. Quando via que não estava aguentando mais, chegava a ambulância e levava ela para o hospital de novo, era mais o quê? Mais 6, 7 meses, 8 meses no hospital internado. Porque na época não tinha essa evolução que tem hoje. Não tinha nada de tratamento. O tratamento era só cortar, fazer a cirurgia, botar lá de novo, ver se tinha cura, mas infelizmente minha mãe faleceu. Mas tem fé em Deus que ela está com Deus. E contando a história, gente, essa é a primeira parte da história, que para o vídeo não ficar muito longo, vou continuar contando a história. Essa foi a primeira parte. E ainda tem a segunda parte, foi na época que a minha mãe, meu pai já tinha gastado tudo com a doença dela, né? Não tinha mais nada. E agora que eu tenho lembro que quando meu pai fez esse barraco, ela estava internada no hospital ainda. Mas meu pai invadiu vários terrenos, morava num lugar, morava em outro, morava num lugar, morava em outro. Essa é uma parte que eu estou contando que foi do começo da minha infância, mas tem muitas coisas ainda para falar. Então eu vou pedir autorização a Deus, né, para eu contar minha história. Se Deus permitir, eu continuo contando a história do começo até agora onde é que eu estou. Graças a Deus, estou com Deus. E se vocês quiserem escutar essa história, se vocês quiserem visualizar, se vocês quiserem dar seu like no YouTube, meu canal é esse, Israel e suas aventuras. Aí eu vou continuar com o meu canal contando a história da minha infância, a história da minha vida. Tá bom, gente? Deus abençoe, fique com Deus. Um abraço a todos. Tchau.